sou Karine Caligari, estou aqui para vocês neste vídeo que eu estou gravando hoje para deixar um conteúdo que é muito interessante e que vai estar relacionado com a live que nós vamos realizar na sexta-feira, tá? Então, quero falar para vocês sobre essa fórmula fitoterápica que é conhecida como Liu Wei Di Huan Wan. Sei que a maioria dos meus seguidores, das pessoas que acompanham aí as minhas redes sociais, então são pessoas, são profissionais da área da saúde, né, a maioria, e que já fizeram um curso de pós-graduação em acupuntura, pelo menos, com certeza, já fizeram a pós em acupuntura, certo? E estão buscando se aprofundar nos conhecimentos, né? Porque muitas vezes o que acontece? Esse curso de 2 anos em acupuntura, essa pós-graduação, muitas vezes é feita mais ou menos por aquele aluno que tem que ir lá todo sábado e domingo, ou então um sábado e domingo por mês, né? Para ter aquelas aulas. Então, são pessoas que às vezes já é mãe, já é pai, tem outro trabalho, né? Então, tem filhos, né? Não conseguem se dedicar exclusivamente a estar estudando aquela teoria. Aí vai fazendo as provas, vai tendo as aulas, é um conteúdo muito difícil, muito diferente daquele que a gente conhece na nossa cultura, né? E aí o que acontece? Vai fazendo as provas, vai passando, consegue passar nas provas, passar nas disciplinas e se forma. Pronto, conheço várias pessoas assim, se forma no curso de pós-graduação em acupuntura. Mas o que acontece? Acontece que quando se forma, fala assim: olha, eu não consigo atender, não consigo tratar ninguém e não estou conseguindo, não tenho resultado eficaz, na verdade acho que eu não aprendi nada, certo? Então, essa pessoa que fez o curso e que acha que se formou e não sabe nada, não tem coragem de abrir a sua clínica ou então começar a tratar as pessoas no sentido domiciliar, podem estar aqui comigo acompanhando essas minhas aulas, que eu vou estar justamente cumprindo com esse objetivo, que é esclarecer as suas dúvidas, esclarecer conceitos básicos de forma muito simples, tá? Os conceitos básicos da MTC, de forma bem simples, porque eu sei que é difícil para uma pessoa assim, que teve um primeiro contato com a teoria básica da medicina chinesa, com a acupuntura, acuponto meridiano, essa loucura, e é difícil entender isso tudo se você não tem uma aproximação com a cultura. Ou então, se aquele conceito não foi bem mastigadinho, se não foi dado exemplos suficientes para entender o que aquele conceito significava, conceitos que podem ser simples, que pode trazer toda essa diferença cultural para dentro da nossa cabeça, para dentro do nosso coração, para a gente poder entender essa cultura. Porque se você não entender a cultura, você não vai entender a medicina chinesa. Ok? Deixa eu confirmar aqui então. Bom, é porque eu quero fazer uma aula que vai durar mais ou menos em torno de 40 a 50 minutos. Vou deixar aqui disponível então no YouTube e vocês podem deixar comentários, deixar dúvidas, e eu com certeza vou arrumar um tempo do meu dia para estar tirando essas dúvidas com vocês, tá? Todas as dúvidas que surgirem, ok? Então, depois dessa breve introdução, eu vou dar início ao conteúdo dessa aula de hoje. Vamos falar sobre tratamento de distúrbios sexuais masculinos e femininos, principalmente infertilidade masculina e infertilidade feminina. Só que nesse caso estamos falando de um tipo específico de infertilidade, que é a infertilidade causada pela deficiência da energia yin. Porque a infertilidade podem ter várias causas. Na medicina ocidental também, né? Por exemplo, obstrução das trompas ovarianas,
pode ser porque a pessoa não ovula direito, certo? Então aí eu já falei 3 causas diferentes. Na medicina chinesa, a infertilidade feminina também podem ter causas diferentes. Pode ser estagnação do qi, pode ser deficiência de sangue, pode ser deficiência do yin, e essa é a principal causa. A gente pode tratar com acupuntura ou com fitoterapia, ok? No caso da fitoterapia, nós utilizamos a fórmula chamada de Liu Wei de Huanwan, como vocês estão vendo aqui nos slides, certo? Nesse primeiro slide, e a gente vai então falar dessa aula. Vamos ver se eu consigo pegar um apontador aqui, ponteiro, caneta, pra gente então introduzir o que significa isso, de onde veio essa fórmula. Para quem só estudou acupuntura até hoje, talvez esse vídeo vai ser interessante, porque vai começar a dar uma ideiazinha para você de que a medicina chinesa ela é muito ampla, então não tem só acupuntura. A acupuntura no tratamento da infertilidade também é muito eficaz. Posso fazer um vídeo sobre isso também. Para isso eu vou pedir para que você deixe um comentário aqui para mim, pedindo um vídeo de tratamento de infertilidade com acupuntura. E eu vou ter o maior prazer em deixar esse conteúdo para vocês, ok? Bom, aqui a gente vai entrar então. Antes de falar da fórmula, né? Você aí que tá aqui no YouTube buscando mais conhecimento e estuda acupuntura, estuda medicina chinesa, mas não tem muita certeza do que significa uma síndrome de deficiência da energia Yin, ok? Para isso, a gente precisa entender que essa deficiência, ela vai se resumir, é uma síndrome, certo? Então, quando a gente fala em síndrome, a gente está dizendo a gente está falando sobre um conjunto de sintomas. Então, a gente precisa saber quais são esses sintomas. Por exemplo, alguns deles mais importantes: estrutura corporal fina ou delgada. O que significa isso, professora Karine, né? O que é isso? Quer dizer, o quê? Quer dizer que, normalmente, uma pessoa magra tem muito mais tendência a ter deficiência do Yin. E a gente já vai entender por quê, ok? Sintomas como tontura, surdez, zumbido no ouvido, febre no final do dia, bochechas avermelhadas, calor nos 5 centros, suor noturno, insônia, ok? Mais sintomas: dores lombares, ejaculação precoce, tosse que pode vir com sangue, secura na boca, garganta seca, língua vermelha com pouca saburra, pulso fino e rápido. Bom, professora, o que é isso? Isso aqui é uma coisa que vocês precisam decorar. Vocês precisam saber que quando a pessoa apresenta estes sintomas, ela vai ter deficiência do Yin, de forma geral. Não estou falando Yin do rim, Yin do coração, Yin do pulmão. Não, deficiência do Yin, ok? Só que precisa ter todos estes sintomas? Não. Se ela tiver alguns desses sintomas, já vai significar que ela tem deficiência do Yin, ok? Eu vou tentar ressaltar aqui para vocês que essa deficiência do Yin, de todos esses sintomas, os mais importantes que vocês precisam saber: língua vermelha com pouca saburra, pulso fino e rápido, tá? Bochechas avermelhadas. Se ela apresentar estes 3 aspectos, esses 3 sintomas, você já pode caracterizar como sendo deficiência do Yin. Aí, não, mas então além disso ela tem o quê? Dores lombares, fraqueza onde, que a gente não escreveu aqui, mas que também pode significar deficiência do Yin, que é fraqueza nas pernas, fraqueza nos joelhos. Então, dores lombares com fraqueza nos joelhos. Já viram pessoas que vêm na sua clínica de acupuntura e falam: nossa, estou com uma dor lombar
e muita dor no joelho, ou então sensação de fraqueza no joelho, aí você já pode levar a pensar, talvez isso seja deficiência do yin. Nesse caso, vai ser deficiência do yin, dos rins e do fígado, ok? Por quê? Porque tá ligado com o circuito do meridiano, né? Tanto o meridiano do fígado passa pelo joelho, o meridiano do rim também passa pelo joelho, ok? E a lombar? Por que dói a lombar? Porque a região lombar é o local de morada dos rins, como falam algumas teorias da medicina chinesa, que é um aforisma, né? Que fala assim, onde que está localizado o rim? Na região lombar. É assim que se pensa quando a gente pensa em medicina chinesa. Então, dor lombar, muito provavelmente será deficiência do yin, do rim. E essa dor é uma dor com sensação de vazio, certo? Ok? Porque é vazio, porque a gente está falando de deficiência, ok? Bom, aí a gente vem aqui, ó, estrutura corporal fina e delgada. É porque a pessoa que tem deficiência do yin, ela tem o quê? Se você acompanhar lá no meu Instagram, nos meus destaques, eu dou uma aulinha sobre o que significa ser deficiente de yin. Quando o yin está deficiente, a energia yang, ela se sobressai em relação à deficiência yin. Não é porque o yang, ó, esse aqui é yang, este é o yin. Não é que aconteceu aqui, ó. Os dois estão em equilíbrio, certo? O yang ficou excessivo. Não, o yin ficou deficiente. Só que vocês percebem que quando ele fica deficiente aqui, o que manifesta aqui, ó, é calor, é energia yang. Então, todos estes sintomas que a gente está falando, que são típicos de deficiência do yin, são porque manifesta, então, esse calor relativo, este calor causado pela deficiência do yin, tá? Então, olha, febre no final do dia, calor nos 5 centros, né? Que é na palma das mãos, na sola dos pés e nessa região central aqui do peito, suor noturno, é típico de deficiência do yin. Aí, para isso eu preciso dar uma outra aulinha para vocês, para explicar essa questão do suor noturno, ok? O que é esse suor noturno? Por que yin deficiente gera suor noturno? Tem toda uma explicação muito legal que a gente pode, depois, se sobrar tempo no final da aula, eu entro em detalhe com vocês. Então, no início eu não falei que a gente precisava decorar esses sintomas? Agora eu digo o seguinte, na verdade, se você entender por que existem esses sintomas, você não precisa decorar nada. Basta você entender que a deficiência do yin se manifesta com calor, ok? Por esse equilíbrio da energia yin e yang que eu acabei de falar para vocês, tá? Ejaculação precoce. Por que o deficiente de yin tem ejaculação precoce? Porque o yin, aqui a gente está falando de deficiência do yin do rim. O rim tem yin, tem yang, tem essência e tem o qi, que é energia vital, certo? O yin é justamente aquele esperma que é ejaculado, que é perdido pelo homem durante o ato sexual. Então, conforme quanto mais ejaculação ele tiver, mais ele perde essa essência yin, essa energia yin. E com o tempo ela vai ficando deficiente. E o que pode acontecer? Pode acontecer impotência sexual, pode ter ejaculação precoce, pode ter ejaculação noturna, ok? Então, ejaculação precoce na medicina chinesa, uma das causas pode ser pela deficiência da energia yin. Perfeito. Bom, aqui nesse slide ainda, a gente falou aqui, ó, fármacos que tonificam o yin. Então, a gente vai dar alguns exemplos de fármacos que tem exclusivamente esta função, tá? Shu Ti Huan Wan, Shu Ti Huan, aqui ó, Shu Ti Huan, Mai Dong, ok? Sha Shen, E Jiao, Gui Ban. Para quem de vocês que está assistindo, que estuda fitoterapia, estes nomes, eles não são estranhos, certeza que vocês já ouviram nas suas aulas de fito. Para quem é da acupuntura e queira saber,
A gente vai falar bastante sobre esse primeiro fármaco, Shu Ti Huang, porque ele é um dos fármacos componentes desta fórmula. Maiton é um fármaco fantástico, é uma raiz que tonifica Yin. Sha Shan, Shan, ó, todo fármaco que tiver este nome aqui, Shan, significa que ele é um tipo de ginseng, ok? E o ginseng a gente sabe, né? Já tomamos ou conhece alguém que tomou, faz parte também da nossa cultura. Ele é um tonificante, tá? Então é um tipo de ginseng, então quer dizer que ele vai tonificar. Aí, ó, Jiao, tá? Este fármaco aqui, Jiao, ele é, sabe o que? Ele é a casca do burro, a pele do burro, nem é casca não, é a pele do burro, o couro do burro, tá? Então, infelizmente aqui a gente tá falando de um fármaco que tem origem animal, tá? Então, os fármacos chineses não são todos plantas, e é por isso que é difícil a gente falar em fitoterapia chinesa. A gente fala isso porque é uma tradução literal do chinês, tá? Mas a farmacopeia chinesa, ela é composta por plantas, vegetais, plantas e vegetais, né? Animais e minerais. Nesse caso, a gente está com dois exemplos aqui de origem animal, que seria o couro do burro e esse cuipan. Opa, sumiu minha setinha aqui. E este cuipan, que é o casco da tartaruga, ok? Então, são dois fármacos que tonificam Yin. E mais um detalhe é que quando a gente tem vontade de tonificar o Yin, quando a gente vai tratar essa desarmonia do Yin, é muito comum nós adicionarmos fármacos que têm a função de sedar o calor, por todos esses motivos que eu apresentei para vocês agora há pouco, ok? Bom, então aí, ó, Liu Wei Ti Huang Wan, tá? Vamos entender o que significa isso, da onde vem esse nome, dessa fórmula tão famosa. Tem gente que sabe, tem gente que simplesmente fala, olha, já tomei Liu Wei. Ah, eu sei o que é Liu Wei, aquele fórmula lá que tonifica Yin do Yin. Mas é tão legal o nome dessa fórmula que eu vou trazer ele aqui pra vocês. Então, essa palavra aqui, ó, Liu, tá? Liu, é o número 6, tá? Então, 6, Liu significa 6. Wei, que significa sabor, tá? Então, a gente já traduziu aqui, ó, 6 sabores, ok? Ti Huang, né? A fórmula não é Liu Wei Ti Huang Wan. Pois é, esse Ti Huang, lembra que a gente falou deste fármaco aqui, ó, Shu Ti Huang. Estão vendo minha setinha aqui? Ti Huang é a remânia, é um fármaco chinês muito famoso que tonifica Yin, tonifica sangue. Então ele entra aqui, ó, ele entra no nome da fórmula. Liu Wei Ti Huang Wan. Esqueci de colocar aqui, ó, Wan, W-A-N, que é a última palavra do nome dessa fórmula e que significa pílula, tá? Então, quer dizer, a pílula de Ti Huang com 6 sabores. E é exatamente isso que significa Liu Wei Ti Huang Wan. Esta fórmula, apesar de hoje em dia ela ser tomada, né, ser ingerida pela maioria das pessoas com essa função de tonificar o Yin e muito mais, hoje em dia muita gente toma o Liu Wei como preservação da saúde, porque a gente sabe, né, nós que somos da medicina chinesa, que quanto mais a gente vive, né, cada dia que passa na nossa vida, mais deficiente fica o nosso Yin. Então eles falam, então vamos tomar o Liu Wei, porque o Liu Wei tonifica o Yin. E aí a gente não vai sofrer tanto, ou vai retardar um pouco essa deficiência do Yin, tá? Mas é interessante a gente saber que essa fórmula, ela foi descrita em 1114 depois de Cristo, né, num fármaco que era voltado para crianças, que é chamado assim Xiao Er Yao Zheng Zheng Xue, tá? Aqui, ó, Xiao Er Yao Zheng Zheng Xue, que é o clássico de fitoterapia para crianças, que foi escrito por esse médico aqui chamado Qian Yi. E ela, inicialmente, estão vendo aqui embaixo, ó, ela foi composta por esse médico com o objetivo de tratar a ascensão, cadê minha setinha?
crescimento e no desenvolvimento. Então, inicialmente, Liu Wei Ti Huan Wang era utilizada por crianças quase recém-nascidas, de 4, 5 meses, 1 ano de idade, com o objetivo de tratar os 5 atrasos, que também é uma teoria bem conhecida aí pela medicina chinesa, tá? Que são atraso em ficar em pé, atraso na marcha, atraso no crescimento do cabelo, atraso no crescimento dos dentes e atraso na fala, certo? Então ele achava que essa ascensão da energia Yang, que era causada por uma deficiência da energia Yin, lembra que a gente falou que quando o Yin fica deficiente, o Yang se manifesta, né? Mas não porque ele está excessivo, não, mas porque o Yin está deficiente, e isso provocava esse atraso em crianças. E também provocava uma coisa muito interessante, que é o atraso no fechamento das fontanelas. Então, era assim, essa fórmula tinha inicialmente esta aplicação aí. Só que com o passar dos anos, não se sabe quando exatamente, o que aconteceu pelos sucessores desse médico, né, que criou essa fórmula aí nesse clássico infantil no século 13 depois de Cristo. Eles passaram a disseminar a utilização mais genérica dessa fórmula e tomavam assim para a preservação da saúde. Então foram os próprios chineses que assim disseminaram, e hoje em dia todo mundo quer tomar Liu Wei Ti Huan Wang para preservação da saúde, certo? Bom, essa fórmula ela é composta por alguns fármacos, que ao todo são 6. E nós vamos ver quais são esses fármacos, tá? Shu Ti Huang, que é a remânia glutinosa, Shan Zhu, cornus officinalis, Shan Yao, discória oposita, Ze Xie, que é o alisma plantago, Mu Dan Pi, que é uma peônia, tá? Tão famosa peônia, que todo mundo sabe que planta maravilhosa é essa, e que tem a função de tonificar também o yin. E por fim, o Fulin, ok? Que é o Poria coccus. Novamente, quem é da fitoterapia, esse aqui tá mais do que básico. Quem é da acupuntura, não se preocupe, a gente vai desmembrar um pouquinho cada um desses fármacos para vocês entenderem a beleza dessa fórmula. E é justamente pelo fato dela ter uma composição assim tão harmônica, que os sucessores daquele médico pegaram e falaram: não, essa fórmula aqui não pode ser usada só para criança, a gente também pode usar ela, vamos começar a tomar essa fórmula aqui, porque adulto também tem deficiência do yin. E assim ela foi disseminada do século 13 até o século 20. Bom, aqui ó, Liu Wei Ti Huan Wang, ok? Quais são esses 6 sabores que compõem essa fórmula? Tem o sabor doce, o sabor salgado, o neutro, o ácido, o amargo e o picante. Entenderam então agora por que é o tão Liu Wei, que são 6 sabores? Bom, aí eu fiz aqui uma analogia que eu acredito que seja mais ou menos os sabores destes fármacos, né? A gente acabou de ver quais são esses fármacos. Então, cada um deles tem um sabor, né? O Shu Ti Huang é o doce sempre tem muito essa função de tonificar. O Shan Zhu, ele é um fármaco que tem um sabor que tende mais ao salgado. O Shan Yao é um inhame chinês, que pode fazer parte, por exemplo, da dietoterapia, tá? Então, só que ele é um ótimo tonificante do baço, e é que a gente tá falando de tonificar o yin do rim, do fígado e do baço. A gente vai ver lá na frente, tá? Aí nós temos o Mu Dan Pi, que tem o sabor ácido, Ze Xie com sabor amargo e o Fulin com sabor picante, compondo então a nossa querida fórmula de Ti Huang, que contém 6 sabores e que tem a função de tonificar o yin, tá? Bom, então como fórmula que é preservadora da saúde, eu vou falar aqui exatamente para vocês como vocês podem tomar. Todo mundo pode tomar? Teoricamente, sim. Teoricamente, existem algumas situações que essa fórmula ela vai ser contraindicada. Mas eu vou te falar uma coisa, até o chinês toma essa fórmula de forma totalmente
aleatória, tá? Então, olha, usada como prevenção da saúde. Ela pode ser tomada por tempo prolongado, pode. O resto da vida? Até pode. Só que é necessário você dar uma pausa, ok? Por quê? Porque fármacos tonificantes estagnam e acabam danificando o baço. Então, o que é isso, professora K? O que significa que, como assim que estagna? Tudo que é muito tonificante, tudo que você tonifica demais, você acaba por estagnar, tá? Então, memorizem isso. Então, a gente não pode sair por aí achando que todo mundo tem deficiência e que a gente tem que tonificar tudo, tá? Isso na dietoterapia, na fitoterapia. A acupuntura também, a gente tem que, não é verdade? Pensar, todo mundo você vai tonificar? Não, tem pessoa que você tem que fazer sangria, ok? Então, não é sempre, beleza? Então, a gente tem que saber que se a gente tonificar demais, a gente estagna. Por quê? Porque os fármacos tonificantes por si só, eles têm, na sua grande maioria, sabor doce. E o sabor doce, ele é glutinoso. Vamos tomar como exemplo, por exemplo, né, o chocolate. Você pega uma caixa de chocolate, assim, você devora uma caixa de chocolate, não dá um mal-estar, aquela coisa oleosa, pegajosa? O chocolate é pegajoso, brigadeiro, bolo, tudo que é doce é muito pegajoso, sabe? Mesmo agora a gente acabou de falar do couro do burro, que é um fármaco que tonifica. Pois é, ele é glutinoso, sabia? Eles pegam aquele couro do burro, aí eles fazem toda uma preparação naquele couro e vendem lá na farmácia chinesa. Ele vem em forma tipo de uma barra de chocolate, que você tem que derreter para fazer a decocção, né, cozinhar e tomar ele junto com a mistura de outros fármacos ali, para você estar ingerindo então essa forma em decocção. Então, e aquela barra de tchau, né, que é aquele couro de burro, ela gruda no fundo da panela, vira um melaço, tá? Tipo um melaço de cana. Pois é, porque estagna. E aí, quando estagnar, você vai acabar prejudicando o Qi do baço. Porque o baço, na medicina chinesa, ele tá ligado com esse aspecto da digestão. E ele não gosta de nada que é muito melado. Melou demais, vai estagnar o baço. Ok? Então, não, tá? Então, vai tomar a vida inteira? Não é muito ideal. Mas, tipo assim, posso tomar 1 ano? Pode. Só que qual que é a forma de dosagem? A gente tem que tomar aqui, olha a minha setinha. Tomar, por exemplo, 3 por 3 semanas seguidas. E aí, o que vai acontecer? Eu vou interromper 2 semanas. Porque aí eu vou estar dando tempo do baço se recuperar. Ou seja, eu estou tonificando. Aí chega uma hora que eu paro para o baço reestabelecer aquela função dele de promover a circulação do Qi, de transformar e transportar os alimentos, né? Que essa é a função do baço. Outra forma de tomar. Posso tomar assim, ó, contando as semanas. Então, aqui eu tô calculando 1 mês, né? Tipo assim, tomar 3 semanas e interromper 2. E aqui eu posso ingerir, por exemplo, dentro de 1 semana, né? 4 dias, interromper 3. De qualquer forma, é muito importante você interromper a sua ingestão, o seu consumo de Liu Wei e Huanwan, caso você esteja consumindo para preservar a sua saúde. Tá vendo aqui que eu escrevi, ó, ciclo destrutivo? Isso significa o quê? Caso você seja uma pessoa que tem deficiência do Qi, do baço e do estômago, você não consegue digerir bem os alimentos. Tem todos aqueles sintomas típicos de deficiência do baço. O que vai acontecer? Quanto mais Liu Wei você toma, pior você fica. Porque ele não consegue absorver, digerir tudo aquilo que você quer tonificar dentro do seu corpo. E acaba prejudicando um baço que já é ruinzinho, que já é deficiente. Quanto mais toma, pior fica. Então, respondo a sua pergunta. Liu Wei é para todo mundo? Não. Existem pessoas que não são recomendadas a tomarem Liu Wei Ti Huanwan, ok? Beleza. Bom, nutre e tonifica o yin do rim. Esta é a principal função
desta fórmula. Então a gente vai revisar ali no início da nossa aula, quando a gente falou quais eram os principais sintomas de deficiência do yin, que são estes aqui. Vamos revisar aqui nesse slide: dor na região lombar e nos joelhos, tonturas, visão turva, zumbido e surdez, sudorese noturna. Coloquei aqui em vermelho, sabe? Porque esse é quase mais assim o intuito principal da nossa aula. Eu dizer para você que o Li Wei, ele não é só um preservador da saúde, mas ele trata infertilidade, distúrbios sexuais masculinos e femininos. No caso do homem, ejaculação precoce, que pode provocar o que? Uma impotência sexual. Se você não consegue ter a ereção, você não vai conseguir ter um filho, não é verdade? Tá? Então esta pode ser uma das funções dessa forma, embora ela seja assim, pouco, né? Você pode, por exemplo, complementar com a acupuntura, seria ideal, tá? Para tratar esse tipo de problema. Aqui, ó, ovulação ineficaz. Então, qual tipo de infertilidade feminina? É a infertilidade em que a mulher não tem ovulação, ou ela ovula óvulos que são pequenos, ou que não vêm no tempo certo, que nunca conseguem ser fecundados, mas o problema não está no espermatozoide, não está no útero, não está nas trompas, mas está nesse processo de ovulação. Por quê? Porque tem deficiência da energia yin. Se você conseguir diagnosticar isso na sua paciente, ela vem procurar você falando que quer ter filho, já tentou de tudo, e você quer tratá-la com acupuntura e fala, vou receitar aquela fórmula lá também, mas para isso você precisa ter certeza de que é por esse motivo. O que ela vai ter que ter, além da infertilidade, que é o problema que você está tentando tratar? Ela vai ter, por exemplo, língua vermelha com pouca saburra, pulso fino e rápido, bochechas avermelhadas, suor noturno. Lembra que a gente falou que você precisa decorar alguns sintomas? Pois é, estes são sintomas típicos dessa deficiência, tá? Então é assim, ó, infertilidade mais essa gama de sintomas. Precisa ter dor no joelho, tontura, dor lombar? Não necessariamente, ok? Continuando, outros sintomas, por exemplo, alguns sintomas da diabetes. Sabe, a diabetes, pela medicina chinesa, ela é considerada uma doença que ela é degenerativa, né? A pessoa vai, com o passar do tempo, ficando cada vez mais incapacitada. E isso significa que no diabético, da fase intermediária para a final, a gente tem que tonificar, beleza? Tipo assim, no início do diabetes, dependendo dos sintomas, porque é o que eu falo, né? A medicina chinesa, ela não fala assim, ela não trata a doença, fala, tem diabetes. Não, ela vai tratar os sintomas. Quando a gente coloca diabetes aqui, é porque a gente está querendo dizer que a maioria dos sintomas do diabético são sintomas de deficiência. Quer ver 3 sintomas típicos de diabetes? Muita sede, muita urina e muita fadiga, que é a fase terminal da diabetes, um quadro, uma pessoa que tem diabetes há 20, 30 anos, né? Aquela diabetes que é difícil de curar, tipo 1, certo? Então ela vai chegar no final da vida dela, 50 anos, sei lá, 60 anos, ela pode estar com muitos sintomas, por exemplo, uma pessoa extremamente magra, né? Que tem, por exemplo, esses 3 sintomas, que é a polidipsia, polifagia e poliúria, certo? Muita sede, muito cansaço e muita urina. Nesse caso, Li Wei de Huanwan pode ser a solução, pode ajudar a melhorar a qualidade de vida desse paciente, dessa paciente, ok? Febre interna, né, que é essa febre por deficiência do yin, que pode ser uma febrícula, que surge, por exemplo, no final do dia. Então, a pessoa tem isso todo dia, tá? Ela pode ter algum outro problema de saúde, mas se ela vem te procurar e ela quer tratar com medicina chinesa, você pode estar aplicando o Li Wei para ela. Às vezes, o Li Wei vai, esse aqui, ó, febre interna, ele pode melhorar aquela pessoa. Já teve paciente assim que veio te procurar, falou, olha, já fui procurar tudo que é médico, já fiz tudo que é exame, eu não tenho nenhum problema de saúde.
mas todo dia, no cair da noite, quando chega 4, 5 horas da tarde, 6 horas, eu tenho uma febrinha. Teve. Esse é o melhor paciente, porque você já fez tudo mesmo, já diagnosticou, não tem nada, não tem nada. Beleza, vamos fazer acupuntura? Você vai ter resultado ótimo. Vamos tomar ali o Eti-Hua-Wan? Resultado também vai ser fantástico, porque a única coisa que ela tem é deficiência dessa energia, ok? Bom, calor nos 5 centros, língua seca, que a gente já comentou, dor de garganta. Por que língua seca, dor de garganta? Porque esse calor interno, ele resseca os fluidos, né? O calor, não, você põe água no fogo, a água não evapora, pois é, resseca. Então, não vai ser molhada a língua, não vai ter, assim, né? Não vai estar ressecado, vai estar com dor de garganta. Dor de garganta é o que? Edema, rubor, pode estar vermelhinho. Essa dor em queimação, não consegue engolir, porque tá com a garganta seca, tá? Dentes moles. O dente mole é um outro aspecto que pode estar muito relacionado também com a deficiência do Yin. Lembra que a gente falou dos 5 atrasos? Beleza? Quer dizer, o Yin tá deficiente, o que acontece com o Yang? O Yang acende, e aí provoca calor, pode, por exemplo, acumular nas gengivas. E esse calorzinho na gengiva, que não é por excesso de Yang, pode fazer com que seu dente fique mole. E aí, o que você vai fazer? Vai no dentista arrancar todos os dentes? Não. Vamos tratar com acupuntura? Vamos tratar com fitochinesa? Bora, vamos tomar ali whey? Porque às vezes você sedando esse calor porque você tonificou o Yin, esse dente ele já não fica mais mole, tá? Então existe esse tipo de tratamento também. Dor no calcanhar, dor de diarreia, atraso no fechamento das pontanelas, tá? Diarreia, isso tudo pode ter causa, pode ter ligação com a energia Yin, diarreia em idosos, principalmente aquela diarreia no início da manhã. Muita gente jovem às vezes também tem esse sintoma, tá? Dor no calcanhar vai estar muito ligado com o trajeto do meridiano do rim. Aí nesse caso aqui, a gente está falando exatamente do rim, por onde passa o meridiano, passa no corpo todo, mas no calcanhar não passa o meridiano do rim. Então, se ele tem dor no calcanhar e algum outro sintoma de deficiência do rim, do Yin, né? Por exemplo, a língua vermelha com pouco sabor, etc., a gente pode então estar aplicando essa fórmula. E aqui coloquei em vermelhinho para vocês, para mais uma vez a gente confirmar, né, que tem que ter a língua vermelha, pouca saburra, pulso profundo, fino e rápido. Tá? Então, na clínica moderna, olha que slide mais lindo esse, não é verdade, gente? Eu simplesmente estou apaixonada por esses slides. Essa fórmula é a principal tonificadora do Yin, do fígado, do baço e do rim, ok? Então, rim, deficiência do rim, do Yin do rim, ejaculação precoce, dor no calcanhar, dor lombar, dor no joelho, deficiência do Yin do fígado, tonturas, zumbido no ouvido, ok? Dor de cabeça no topo da cabeça, aqui ó, pode ter, porque por onde passa o meridiano do fígado, deficiência do Yin do baço, diarreia, lembra que a gente falou? Embora essa diarreia também pode estar ligada com a deficiência do Yin do rim, pode ter distensão abdominal e outros sintomas relacionados com a deficiência do Yin do baço, ok? Bom, na clínica da medicina ocidental, quando que a gente vai utilizar essa fórmula? Aqui, esse aqui eu acho que é o slide que todo mundo vai amar ouvir. Mas lembrem que eu falei, a medicina chinesa, ela não trata doenças, ela trata sintomas. Mas por que eu coloquei isso aqui? Para vocês verem que, às vezes, a gente pode pegar uma doença ocidental, reunir os sintomas dessa doença e tratar com fitochinesa. Mas essas doenças, elas têm nomes, e às vezes a gente joga isso daqui aqui, para você perceber que isso tudo que eu tô falando é comprovado cientificamente. Eu vou mostrar alguns artigos para vocês, tá? Então, pressão arterial elevada, pneumonia, nefrite crônica, tá? Ficou errado aqui, é crônica, né? Porque na hora de colocar o acerto circunflexo, diabetes, como a gente já falou, hipertiroidismo, inflamação do nervo ocular na retina, por exemplo, ovulação ineficaz, menopausa, síndrome da menopausa, ejaculação precoce. Gente,
estão relacionadas com deficiência do rim, do fígado ou do baço, tá? Nefrite crônica, diabetes, a gente já falou, inflamação do nervo óptico, sabe? Nesse caso aqui, por que fala assim, mas o que tem a ver o nervo óptico? É porque tem trabalho científico comprovando que o uso dessa fórmula foi eficaz no tratamento dessa doença. Então aqui a gente já mudou, né, o discurso. De repente está falando, mas trata doença, você não acabou de falar que não trata? Sim, mas quando a gente joga para o lado científico, se você quer desenvolver, por exemplo, uma tese de mestrado, de doutorado, através da fitochinesa, pode ir para a China lá, sabe? Porque eles fazem muitos mestrados e muitos doutorados em cima das fórmulas clássicas chinesas. Assim vamos no tratamento de várias doenças ocidentais. E aí eles têm, tipo assim, um grupo amostral grande e eles vamos usar tal fórmula para tratar. E à medida que eles têm uma evidência científica de que tem um resultado eficaz, aquilo então se populariza e acaba sendo utilizado para tratar aquela doença, ok? Hipertiroidismo, tem muito cansaço, tá? Não é porque é hiper que é uma síndrome de excesso, sabe? No caso, hipertiroidismo, quais são os sintomas, né? Cansaço, estresse emocional, insônia, isso tudo pode estar ligado com a deficiência do yin, ok? Bom, aqui, né, a gente já comentou, tô reforçando para você que se você toma Li Wei Ti Huan Wan com essa forma de prevenção da saúde, tenha muita precaução se você tiver deficiência do baço, porque pode ter diarreia. Aí vai criar aquele ciclo destrutivo que quanto mais você toma, pior fica, ok? Bom, e aqui vamos entrar nessa parte da aula que eu queria falar para vocês da fitoterapia baseada em evidência científica. Então, olha aqui, esse artigo que eu encontrei na PubMed de 2018, tá? Nem é tão antigo assim, né? 2018, super recente, publicado lá na China. Ponho minha mão no fogo e falo que isso aqui é uma tese de mestrado ou doutorado, porque todas essas pesquisas lá saem desse tipo de pesquisa, tá? Porque eu fiz o meu mestrado lá na China em fitoterapia, não matei ratinho, não matei bichinho, não fiz um mestrado no laboratório. O meu mestrado ele foi na área da história da fitoterapia chinesa. Eu investiguei um fármaco e meio que segui, fiz uma revisão bibliográfica para descobrir então como que aquele fármaco tinha ido parar na China e tal. E aí eu desenvolvi toda a minha tese de mestrado, foi tipo de revisão bibliográfica, tá? Porque eu não mato ratinho no laboratório. Eu creio que isso teve uma contribuição muito grande na evolução da ciência, né? Ainda mais agora com essa situação toda que a gente fala aí de corona e tal. Mas enfim, eu trouxe alguns artigos que vão estar sendo utilizados em ratos e tal para mostrar para vocês que isso tudo que a gente falou, todas essas funções dessa forma são baseadas em evidências. Então, todas essas funções, tá? E o que significa isso? Baseada em evidência científica. Vamos lá aqui, ó. Li Wei Ti Huan, a tradicional Chinese medicinal formula, inibe a proliferação e a migração suavizando o sistema vascular de células musculares via modulação de receptores de estrogênio. Então, esse artigo aqui tá falando o quê? Que Li Wei Ti Huan Wan é bom no tratamento da síndrome da menopausa. Então, o chinês usa isso já há milênios, mas agora eles estão comprovando cientificamente que tem essa função, porque aí eles estudam o componente da fórmula ou o componente do fármaco principal, que é o Shu Ti Huan, né, que é o fármaco principal da fórmula, e aí eles conseguem comprovar cientificamente, tá? Então aqui tem a data, o nome da revista, o nome dos autores, se vocês tiverem interesse, é só procurar. Outro artigo muito interessante que vai tratar aqui
aqui, ó, que eu trouxe exclusivamente para vocês verem. E existem muitos artigos no PubMed falando dessa função, dessa fórmula, que é aqui, ó, degeneração da retina. Lembra que a gente falou do nervo óptico, da retina? Então, como tem muitas fórmulas, como tem muitos artigos que falam que Li Wei tem essa função, acaba que populariza. Então, você consegue explicar pela medicina chinesa? Não, porque é difícil de falar que é deficiência aí nesse caso, mas funcionou? Comprovou cientificamente? Então vamos usar que vai dar certo, tá? E por fim, aqui eu trouxe só mais um artigo falando que essa fórmula pode ser usada no tratamento, então, da diabetes mellitus. Estão vendo ali? Que é uma pesquisa que foi desenvolvida em ratos, tá? Que tinham insulina resistência à insulina, e que é, portanto, a diabetes mellitus tipo 2, que é adquirida, né, ao longo da vida, né, não é de nascença, e que eles utilizaram Li Wei Ti Huan e publicaram esse artigo comprovando, tá? Olha, gente, eu peguei esses artigos, só 3. Quando eu coloquei lá na PubMed, eu encontrei 34 artigos. A maioria deles falava do tratamento de diabetes mellitus com essa fórmula, tá? Alguns da retina, outros da menopausa. Vocês podem entrar lá, podem digitar, podem procurar. A PubMed não é uma plataforma que publica artigos muito ruins, pelo contrário, tá? Então, são artigos que tem que ter um certo nível científico para estar sendo publicado lá. Então, é uma forma de a gente começar a embasar um pouco mais o nosso conhecimento, para você que não acredita tanto, né, na eficácia dessas fórmulas, tá bom? Bom, e a fórmula, a apresentação de hoje, dessa aula de hoje, ela fica por aqui. Entretanto, antes de finalizar totalmente, eu gostaria de passar aqui para vocês na verdade não tô sabendo fazer. Eu quero mostrar para vocês um esqueminha que eu fiz aqui, coloquei, sobre como que essa fórmula realmente funciona. Opa, só um minutinho, deixa eu tirar esse aqui que tá aqui embaixo, que tá atrapalhando, né? Tecnologia, né? Agora. Ok, então agora a gente vai conseguir visualizar isso aqui, não é? Bom, atrapalhou um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu consigo. Agora sim. Gente, então é isso. Olha, nesse esquemão, a gente vai finalizar a aula mostrando para vocês como é que esses fármacos nessa fórmula, então, eles se harmonizam, como que eles agem um com o outro para ter esse resultado tão importante, tão eficaz no tratamento de tantas doenças e também da preservação da saúde. Bom, então vamos lá. Aqui, ó, deficiência do yin, do fígado e do rim, ok? A gente vai ter alguns sintomas, por exemplo, no caso de falta de nutrição da medula, que é a deficiência do yin, do rim, ok? Deficiência na produção de essência. Então, se você tem yin do rim deficiente, você não vai ter essas duas coisas. Lembra que a gente falou? Vamos ler aqui, ó. Falta de nutrição da medula e da medula, tá? Então, vai ter o que? Dentes moles, atraso no fechamento das fontanelas, dor no calcanhar, dor na região lombar e nos joelhos, tá? Então, esse dente mole aqui, além de acender o yang, é porque o dente, os ossos, eles estão muito ligados com a energia do rim. Então, quando a gente tem essa deficiência, a gente vai ter o que também? Pode ter perda de cabelo, tá? Problemas na pele de forma geral, ok? Aí aqui, ó, deficiência na produção da essência do rim, tá? Então, a gente tem aqui tontura, visão turva, zumbido, surdez, ejaculação precoce, da essência, que
estanca já vai significar o quê? Deficiência do yang. É assunto para uma outra aula. Tá? Diabetes, né? Com aqueles 3 sintomas que a gente já falou: polidipsia, poliúria e polifagia, tá bom? Calor nos 5 centros, tá? Bom, aqui nesse livro ele colocou aqui, ó, sintomas principais, como tontura, zumbido, surdez, ejaculação. Sintomas secundários. Por que isso? Porque aqui ele está dando ênfase na utilização da fórmula para o tratamento de deficiência do yin do rim, de forma que o pulso rápido e fino. Por que rápido? Lembra que a gente falou que tem calor interno? O calor faz o que? Ele acelera. Então o pulso não vai ser lento. O pulso é fino porque o calor, ele consome. Lembra que a gente falou? A pessoa é magra quando ela tem deficiência do yin, aquela pessoa agitada. A pessoa que tem deficiência do yin é agitada, porque ela tem esse calorzinho interno, ela não consegue parar. Então o pulso é rápido, o pulso é fino, a língua é vermelha, a saburra é fina ou quase inexistente, tá? A garganta seca, tá bom? Então são sintomas básicos de deficiência do yin de forma geral. Aqui a gente está falando do yin, do fígado e do rim. Então ele colocou aqui como sintomas principais, estes ligados principalmente com estes 2 órgãos, tá? Bom, aí aqui, ó, vamos lá. Shu Ti Huang, o que o Shu Ti Huang faz? Que é a remânia, tá? Tonifica o yin do rim, fortalece a medula e a essência. Nessa fórmula, ele é o fármaco imperador. Porque a fórmula chinesa, ela é organizada assim. Vai sempre ter o fármaco imperador, que é o fármaco principal. Aí tem o fármaco assistente, o fármaco ministro, o fármaco ministro, né? O ministro está abaixo do imperador, então ele auxilia o imperador, tá? Então, como fármacos ministros, nós temos Shang Yu ou Shang Juyi, como a gente escreveu lá em cima nos slides, é a mesma planta, tá bom? E o Shang Yao. Então, a gente tem 3 fármacos tonificantes, tá? Tonifica o yin do rim, Shu Ti Huang. Aí a gente tem Shang Juyi, que tonifica o fígado. E quando ele tonifica, ele restringe a essência. O que significa restringir a essência? Ele não deixa extravasar o que não deve ser extravasado. Como, por exemplo, sudorese espontânea. Você está parado lá suando. Você está perdendo suor, você está perdendo porque alguma coisa está deficiente. Então, tem que tonificar. Aí, no caso, ele restringe a essência. Eu vou falar mais certinho. Nesse caso aqui, essa essência é a ejaculação, tá? Que tá ligada com o yin do rim e do fígado. Então, ele restringe. A gente não tá falando que trata ejaculação precoce. Então, essa fórmula aqui, ela vai restringir. Aí você não vai ter esse sintoma assim tão exacerbado. Isso tudo a longo prazo, né? E aí, o Shang Yao, ele tonifica o baço e também restringe a essência, tá? Então, tonifica rim, fígado e baço, ok? Lembra que a gente falou que tonifica principalmente esses 3 órgãos? E aí, como fármaco assistente, que é uma outra categoria de fármacos dentro da fórmula, que é assim, tem o imperador, que é o o top da fórmula, o mais importante. Normalmente ele é um só. Aí você tem os ministros, que podem ser 2 ou 3, os assistentes, que vão fazer o quê? Vão reforçar aquela função, vão contrabalançar alguma coisa que não está muito bem balanceada naquela fórmula. Então, tipo assim, para tonificar yin, lembra que a gente falou que quando você tonifica muito, você acaba estagnando? Mas tem que tonificar, não tem? Beleza, aí o que a gente faz? Dentro dessa fórmula, a gente coloca alguns fármacos assistentes para prevenir essa questão, para não deixar estagnar, porque se tonificar muito vai dar errado. Então aí eles colocaram o que? Zexie, que promove a diarreia e dissipa calor. Por que promove a diarreia? Quer dizer que ele é um fármaco que, tô tonificando, mas não vamos deixar estagnar, então vamos provocar uma diarreia, porque se estagnar muito isso aqui não vai dar certo. Ok? Só que eu falei, então eu vou tomar esse fármaco, eu vou ter diarreia, vou tomar essa planta. Não, você vai tomar essa fórmula, se você não tiver deficiência do baço, você não vai ter diarreia. Porque o Zexie, ele tem essa função de provocar diarreia, que é uma função primária dele. Mas quando ele entra em conjunto com outros fármacos dessa fórmula, ele simplesmente não vai deixar estagnar.
Então, a gente tem 3 fármacos assistentes que dissipam. Então, vendo aqui, ó, dissipa calor, dissipa umidade, dissipa calor. Então, nós temos 3 fármacos tonificantes, 3 fármacos sedantes. Então, a gente tem 6 sabores numa única fórmula que se harmonizam lindamente e que tonificam o yin do rim. E é por isso que essa fórmula é tão usada como preservação da saúde por muitas pessoas. Lembrando que nem todo mundo precisa tomar o Lihue Tianhuan, certo? Então aqui nós entramos nos nossos quase 50 minutos de aula e eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário, deixe dúvidas. Agradeço demais por ter me acompanhado até o final e espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais para o seu saber sobre medicina chinesa. Essa aula foi específica sobre fitoterapia, mas vou fazer muita aulinha aí também sobre acupuntura, tá bom? Um grande beijo. Se inscreva no meu canal, curta este vídeo, comente e ajude a divulgar este conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, ou possível, né? Porque esse é o meu grande objetivo e eu quero criar muito conteúdo para vocês, tá? Isso não é só uma promessa, está sendo realizado neste momento. Muito obrigada!